Dê um passo à frente. Quem já teve festa de aniversário? Já gastei muito cebola. Que isso? Dê um passo à frente. Quem já estudou em escola particular? Ah, nem gosto de estudar, né? Raspadinho, velho. Dê um passo à frente. Quem sempre teve pai e mãe presente? Dê um passo à frente. Quem já passou fome? Passou fome. Quase morro trabalhando, tudo arrebentado. Tô passando fome, pai. Passou fome. Dê um passo à frente. Quem já precisou mamar o padeiro para levar o pão para casa? É só me... Ah